Olá, meus queridos amigos, muito boa noite aí para todos vocês. Começando nessa quinta-feira, mais uma pílula noturna com muito carinho do nosso amado Evangelho. Sempre luz e paz, né, para o seu coração, para a sua vida. Queria agradecer a você que abre o seu coração, confia, né, no nosso projeto e com tanto carinho entra no site, no institutonamastê.com.br, manda suas questões. Infelizmente não dá para responder todas, né, porque a gente responde uma por dia e a gente recebe uma quantidade enorme. Mas, gente, eu sempre leio o máximo que eu posso e é com muito respeito e carinho que eu escolho os temas, né? A nossa equipe nos ajuda para alcançar o seu coração, né? O cerne daquilo que você nos envia, tá bom? Hoje eu vou responder a pergunta da nossa querida Isabela. A Isabela ela conta uma história, né, muito delicada em relação ao filho dela. E, enfim, ela fala de inúmeros desafios que ela enfrenta com o filho na escola, né, no dia a dia, no relacionamento. E ela já fala, Ricardo, eu rezo, falo de Deus, ele diz que não acredita em Deus, já levo na psicóloga. E ela falou, né, que ele sofre de um transtorno delicado que acaba desafiando o opositor e assim por diante. Quer dizer, no final das contas, gente, a nossa Isabela, nossa ouvinte querida, ela está dizendo o seguinte: Ricardo, eu tenho um filho difícil que eu não entendo o que está acontecendo porque eu estou fazendo minha parte, né? Porque os cuidados básicos, que é o quê? Amar o filho, cuidar da parte espiritual, cuidar disso na área da psicologia, eu estou fazendo. E aí a pergunta dela é maravilhosa. É por isso que nós a escolhemos aqui. Ela fala assim: qual é a visão espiritual disso tudo, Isabela? Minha querida, só pela forma de você escrever, pelo seu cuidado com as palavras, pela sua maneira generosa de se expressar, né? Eu li sua mensagem com atenção, está muito nítido o porquê. Você é um ser que ama. Você certamente, com todas as dificuldades que qualquer um de nós tem, é uma mulher, né, um espírito reencarnado hoje num corpo de mulher, com um coração de mãe generoso, que pode estar triste, sangrando um pouco, né, pela dificuldade em se relacionar com o filho que você tanto quer bem, mas você ama. E para espíritos mais difíceis, quando eles vêm à Terra, a providência divina precisa de corações que amem, que apesar de estarem sofrendo, não desistam, de mães que abracem essa responsabilidade sagrada de educar, né, de muitas vezes de se santificar nesse processo educacional, para que essas almas, às vezes embrutecidas, possam ser buriladas com o passar do tempo, assim como os diamantes o são. Gente, isso é muito sério. Vamos lembrar um conceito que sempre que é possível eu gosto de recordar, né, aqui nas pílulas. Os grandes mestres espirituais de hoje são as almas embrutecidas de ontem, sem exceção nenhuma, não é? Nós vamos analisar seres de luz que a gente hoje reverencia muito, que nós amamos bastante, que há 2, 3, 4, 5 existências atrás, muitos eram homens bárbaros. Imagina só o que, é que a mãe dessas pessoas, né, desses seres, passaram naquelas épocas. Mas alguém não desistiu deles. E a semente da renovação, do amor, do carinho e também da disciplina, também do limite, né, que é um exercício, essa semente foi sendo jorrada e plantada na mente de cada um desses seres, que com o passar do tempo e, claro, com a aplicação da lei divina de causa e efeito, foram aprendendo, foram se burilando, se espiritualizando, se libertando de maus hábitos físicos e espirituais a ponto de se tornarem pontos de luz para que nós, né, nos inspiremos neles para chegarmos até a Deus, né, relembrando Jesus. Então, meus amigos queridos, situações como essa da Isabela, e quantas Isabelas não existem, né? Quantas mães maravilhosas com filhos difíceis não existem? Mostram que quando nós fazemos a nossa parte, eu quero deixar isso bem claro, ela me parece que faz a parte dela, porque muita gente sequer faz. E aí você tem que cuidar do básico. Tem gente que não reza com o filho, não fala de Deus para o filho, tem gente que não se esforça para fazer o evangelho no lar, tem pessoas que não levam o filho no terapeuta, tem pessoas que trocam tudo isso e jogam o filho na internet, na televisão, não é? Terceiriza a responsabilidade. Nesses casos, meu comentário não se aplica, não. Nesses casos está faltando disciplina, está faltando pulso firme, está faltando presença de espírito educadora, né? Educativa, para que o filho compreenda que há limites. E se a gente tem um pai ou uma mãe banana que não impõe limites, é tão ruim quanto o pai ou uma mãe autoritários, né? Que os colocam em excesso.
Mas no caso específico, que é a análise de hoje em questão, de mães e pais que se esforçam, que fazem sua parte, fazem um exame de consciência e falam: meu Deus, mas eu estou fazendo a minha parte e meu filho parece que não responde. Calma, a semente está sendo jogada. Continue amando, continue educando, continue determinando limites, sim, né? Continue agindo como todo pai, toda mãe lúcidos tem que agir no seu processo educativo e confie que Deus, que é o Pai de todos nós, está agindo junto com vocês através do tempo. E que os dias que virão hão de trazer, no momento oportuno, provas e situações que hão de ajudar a fazer com que os filhos despertem, para eles compreenderem determinadas situações. Eu não quero me estender muito nessa questão, mas eu conheço um caso de uma pessoa muito querida ao meu coração, que tinha um filho muito difícil, que por mais que ela falasse sobre a parte espiritual, sobre pensamentos positivos, essa pessoa, né, que esse filho não aceitava, achava frescura, por falta de maturidade espiritual. O que começou a acontecer? O tempo todo esse filho ficava doente, as coisas aconteciam com ele, sempre aconteciam problemas difíceis com ele. Chegou um determinado momento, que eu falo que a parceria com Deus, na lei de causa e efeito ajuda, gente, ou se ajuda, que ele começou a se questionar: por que essas coisas só acontecem comigo? Foi quando a mãe falou: por causa de tudo aquilo que eu venho tentando te mostrar há quase 15 anos, mas você, cabeça dura, não aceita. E aí, pela dor, é que esse jovem que se tornou um adulto começou a despertar espiritualmente, mas porque a semente tinha sido plantada. Então, todos aqueles anos que a semente fora plantada, não se perdeu. Percebe como isso é profundo? Às vezes a gente acha que está perdendo tempo. Tá não, você está investindo no futuro de quem você ama. Tá bom? Meus amigos, me contem, vocês participaram de hoje cedo, às 6h47 da manhã, né, do nosso início da nossa maratona? Foi incrível, estou falando sério, incrível. Maratona no WhatsApp, esse pode, maratona no Instagram. Começou hoje 7 dias diretos, falando sobre os 7 hábitos da prosperidade plena. Foram quase 6.000 pessoas, gente, ao vivo. Né? Nós já tivemos no rotativo muito mais de 10.000 pessoas que assistiram a palestra. Então, assim, um projeto incrível. Só hoje eu liberei essa palestra para você assistir. Está disponível no Instagram e no nosso canal do YouTube. Mas a partir de amanhã, a segunda live, né? Na verdade não é palestra, é uma live, a gente chama de live. A segunda live, a terceira, as próximas 6 lives, né? Vai até o dia 22. Elas não vão ser liberadas, então é só para quem tiver disciplina de acordar de manhãzinha. Quem usa o Instagram quiser aprender a usar, o nosso é o inst.ricardomelo, anota aí, você tem que me achar, tem que inscrever para poder participar. Foi incrível, aproveita, a live de hoje teve 40 minutos só, falando sobre o pensamento abundante, que é o primeiro passo, né, desses 7 hábitos. O pessoal amou, já tem um monte de gente fazendo exercício. Se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver os comentários de todo mundo, não sou eu que estou falando, são eles, entrem e vejam. E no próprio canal do YouTube, nessa aula de hoje que a gente liberou, tem um monte de comentários também. Então estou te aguardando amanhã, 6h47, para a segunda aula, que vai ser muito melhor do que essa de hoje. Se vocês gostaram, quem assistiu do de hoje, espera só que está te aguardando amanhã. O segundo hábito dos 7, né, das pessoas que constroem vidas incríveis, gente, com muita prosperidade e muita plenitude. Tá bom? Nossa maratona no Instagram com vocês, com muito carinho, ajudando na sua transformação interior, tá bem? E deixa eu fazer um convite, estou indo para o Glacos daqui a pouco, né, quem é de Belo Horizonte, e agora nesse sábado vai ter um evento na cidade de Conselheiro Lafayette, minha amada Lafayette. Me honra muito o convite, eu sou um dos convidados, né, do primeiro Congresso Espírita que o AGE está promovendo, uma instituição local de Lafayette maravilhosa. Vamos estar ao lado de diversos palestrantes de renome, vai ser maravilhoso. Vocês de Lafayette, a gente aguarda vocês, tudo em função também de projetos sociais locais. E eu fico muito feliz, né, de poder participar de projetos lindos como esse. Tá bom, gente? Então é isso. Luz e paz a você, obrigado por escutar a pílula do nosso amado Evangelho, 6h47, né? Nem 6h45, nem 6h50, hein? 6h47, eu te espero amanhã e tô te aguardando para o nosso Prosperidade Plena. Tá chegando o nosso curso de 3 dias transformadores aí da sua vida em Belo Horizonte, agora no finalzinho do mês, e no mês de julho em São Paulo. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve.